O Evangelho Adventista, Introdução à Nova Aliança. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vos convido a continuarmos aqui a nossa playlist, a nossa série sobre o tal do Evangelho Adventista. E hoje eu estou muito feliz de poder tratar do tema da Nova Aliança, ok? Se você for, fazer um resumo, assim, espremer todos os argumentos anti-adventistas que existem no mundo católico e no mundo evangélico, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com um cerne de discussões, que são as principais discussões. E a nova aliança estará presente dentro desse cerne. Por quê? Porque o tema da nova aliança é um tema visto por católicos e evangélicos como adequado para se desvencilhar da guarda do sábado, O resumo do resumo da argumentação diz que, na nova aliança, Deus faz uma aliança com a igreja composta de judeus e gentios e não mais pede o que ele pediu na antiga aliança dos judeus para a igreja. Então a ideia é que, dentre outras coisas, por exemplo, Deus não pede para a igreja a guarda do sábado dos 10 mandamentos, que é uma coisa que ele pediu na primeira aliança só para os judeus, Isso é visto por católicos e evangélicos como sendo uma argumentação muito importante e etc e tal, porque é uma forma que eles têm de argumentar supostamente biblicamente de que eles podem transgredir um dos 10 mandamentos sem serem acusados de estar transgredindo a lei de Deus, a vontade de Deus, estarem pecando, Porque esse é o objetivo deles, é serem considerados fiéis a Deus enquanto pisam e desconsideram e transgridem um dos 10 mandamentos, E aí, como o Adventismo se levanta contra esta ideia, então muitas vezes, na argumentação anti-adventista, vai dizer que os adventistas pregam um falso evangelho porque eles não pregam a nova aliança, não estão na nova aliança, não estão no Novo Testamento, eles querem aprisionar as pessoas lá na antiga aliança e no Antigo Testamento, inclusive inferindo, que Antigo Testamento mal, Novo Testamento bom, Como se não fosse uma única revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada composta, de Antigo e Novo Testamento como uma só revelação divina, não como duas ou como algo contraditório. Então aqui Deus quer uma coisa, ali ele quer outra, aqui ele fala uma coisa, ali ele fala outra. Até porque, inclusive, nessas discussões todas, de teologia e etc e tal, muitos anti-adventistas acusam, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de falar pelos dois cantos da boca, mas a depender como você fizer a leitura entre Antigo e Novo Testamento, parece que Deus também fala pelos dois cantos da boca, Pelo menos nos termos do entendimento dos nossos adversários. Nós, adventistas, entretanto, nós não enxergamos contradição entre Antigo e Novo Testamento, ainda que existam algumas diferenças entre Antigo e Novo Testamento, ok? E essa é uma discussão muito ampla, muito profunda, e aqui a gente só vai fazer uma introdução, tudo bem? Antes de começar, entretanto, eu quero só registrar aqui uma insatisfação, Ontem à noite eu gravei esse vídeo e deu problema no áudio e eu gravei 1h30 de vídeo, ficou super legal o conteúdo. E quando eu desliguei a gravação, fui ver, estava sem áudio e além disso, o backup do microfone também não funcionou. Então eu perdi o áudio do computador e do microfone e não tive como salvar. Por isso estou tendo que gravar de novo, isso já me deixa chateado. Outra coisa é que eu estou gravando agora durante o dia e ontem eu gravei de noite. De noite o ambiente aqui é mais silencioso. E hoje está bastante barulho aqui de obra, de bateção, de helicóptero, de avião aqui perto. Então eu já estou um pouco irritado. Então se eu manifestar alguma irritação, você já sabe o motivo, Mas eu sinceramente estou feliz de trazer esse tema para vocês. E vou fazer de tudo para apresentá-lo da melhor forma possível, Talvez até mesmo melhor do que a gravação que eu fiz ontem à noite e que se perdeu, ok? Então, feitos aqui os disclaimers e a minha introdução, vamos lá. Bom, poucos temas, eles são mais mal aplicados nas discussões teológicas anti-adventistas do que o tema da nova aliança,
Tá? A ideia de que a nova aliança desobriga a igreja de guardar um dos 10 mandamentos, no caso o sábado, é uma ideia que não só não tem fundamento bíblico nenhum, como inclusive vai contra o que a Bíblia afirma explicitamente sobre a nova aliança, o que é uma coisa curiosa, né, se você for parar para pensar. Imagine que eu fosse, por exemplo, um estudioso da Bíblia neutro, eu não fosse nem adventista, nem católico, nem evangélico, eu estivesse pensando a qual dessas tradições religiosas eu iria me filiar. E eu perguntasse para os católicos e os evangélicos para eles me explicarem sobre a nova aliança, para eu não me tornar adventista. Eles diriam, não, porque a nova aliança é uma relação entre Deus e a igreja gentílica, e Deus não pediu dos gentios o que ele pediu dos judeus, e a guarda do sábado era para os judeus e não para os gentios, e a nova aliança permite que você seja um crente salvo na igreja, em Cristo, etc, 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 enquanto você transgride o sábado de boa e, na verdade, você acaba que nem transgride nada, porque essa é uma lei que não foi dada a você, porque essa é uma lei da antiga aliança, do Antigo Testamento, e não da nova aliança e do Novo Testamento. Essa seria a argumentação. E aí, se eu fosse estudar esse tema na Bíblia, aí eu veria que os nossos amigos católicos e evangélicos não só mal entendem a Bíblia, tipo assim, fazem uma interpretação equivocada, mas eles negam aquilo que a palavra de Deus afirma sobre a nova aliança de forma explícita. E a partir de agora a minha tarefa é demonstrar isso para vocês. Bom, eu tenho aqui alguns textos do Antigo Testamento em Daniel e em Jeremias. Eu tenho aqui alguns textos de Paulo em Gálatas e em Efésios. Mas 90% dos textos que nós vamos ler hoje estão nos evangelhos. Nós vamos ler muitos textos, tudo bem? Mas eu vou começar com um texto que não vem de nenhuma dessas fontes, mas vem desse livrinho aqui do N.T. Wright, livrinho chamado Simplesmente Jesus. Acho que na minha playlist de dicas de leitura eu tenho um vídeo sobre este livro. Recomendo entusiasticamente que você leia esse material fantástico, tudo bem? E eu vou fazer uma introduçãozinha aqui, lendo alguns parágrafos desse subtópico aqui, ó. Tempo cumprido, ok? Eu não vou ler esse subtópico inteiro, porque ele consiste de algumas páginas, eu vou ler só alguns poucos parágrafos, e da metade para frente desse subtópico ele fala um monte de bobagem, e eu não vou aqui fazer desse vídeo uma análise de coisas que eu vou discordar aqui do N.T. Wright. E inclusive vou dizer que, a despeito de qualquer coisa, eu gosto muito do N.T. Wright, é um dos meus teólogos prediletos aí dessa nova geração de teólogos que estão vivos hoje, tudo bem? Ele não é católico nem protestante, ele é anglicano, que é meio que uma via entre, né, o catolicismo e o protestantismo, e eu gosto muito, assim, das percepções dele, etc e tal, e eu vou ler algumas coisas aqui para contextualizar a nossa discussão na nova aliança, especialmente a partir de Daniel 9. Mas Ezequiel, o que Daniel 9 tem a ver com a nova aliança? Bom, eu espero inclusive que você tenha assistido o último vídeo desta série sobre Daniel 9, lá o meu podcast com o meu professor Reinaldo Siqueira, tá bom? Se não assistiu, inclusive, recomendo, dê uma pausa aqui nesse conteúdo, vê o último vídeo e depois vê esse aqui, tudo bem? Bom, então para aqueles que continuaram a ver e já viram o vídeo anterior, vamos dar uma olhadinha aqui o que o N.T. Wright tem a nos dizer. Ele fala assim: tempo. Judeus dos dias de Jesus e dos dias atuais têm uma percepção muito especial do tempo. O tempo, para eles, se move adiante e de uma forma linear, com princípio, meio e fim. Diferentemente de outras perspectivas temporais de outros povos, no qual tudo é cíclico, retornando sempre para o mesmo ponto, tipo uma visão budista, etc, né? Interessante. A percepção judaica do tempo é a parte da sua visão de Deus, aliás, a percepção judaica do tempo é parte de sua visão de Deus e da criação. Deus tem um propósito para a sua boa criação, propósito a ser realizado no tempo. De fato, o povo judeu pensa de si como vivendo no grande contexto da grande história de como esse propósito deve ser realizado. Ou seja, os judeus têm uma visão bem material da história e dos planos de Deus. Não é que o plano de Deus vai se cumprir lá na eternidade etérea, onde não há
tempo, nem espaço, nem corpo, ou só almas e materiais. Não, a visão judaica é concreta, né? E a visão do tempo nesse aspecto é concreta, né? Bem legal. Aí ele continua dizendo assim: contudo, já na abertura da Bíblia, há uma outra característica. Ao criar o mundo, Deus descansou no sétimo dia. Isso não significa apenas que Deus tirou o dia de folga. Significa que, nos 6 dias anteriores, Deus estava fazendo o mundo, o céu e a terra, juntos, para uso pessoal, o uso de Deus, é a criação de Deus. Como alguém que edifica uma casa, Deus, concluindo o seu trabalho, passa a morar nela, a fim de usufruir do que construíra. A própria criação era um templo. O templo, a estrutura céu e terra, construída para ser habitação de Deus. Desta maneira, o descanso do sétimo dia era um sinal apontando para eras sucessivas de tempo. Um sinalizador antecipando o fato de que um dia os propósitos de Deus se cumpririam para a criação. Haveria um momento de completude definitiva, quando então o trabalho finalmente teria sido concluído e Deus descansaria com seu povo, usufruindo daquilo que fora realizado. Uma das poucas coisas que antigos pagãos sabiam sobre o povo judeu era que, da perspectiva pagã, israelitas tinham um dia preguiçoso por semana. Do ponto de vista judaico, não se tratava de preguiça. Tratava-se antes da chance de celebrar o tempo de forma diferente. O sábado era o dia quando os tempos humano e divino se encontravam. Quando a sucessão de dias, de tarefas e tristezas era colocado de lado, e o adorador de Deus estava em um tempo diferente, celebrando o sábado original, antecipando o sábado definitivo. Esse era o momento natural para celebrar, adorar, orar e estudar a lei de Deus. O sábado era o momento durante o qual alguém podia sentir o movimento progressivo da história, dos primeiros fundamentos até a resolução final. Se o templo era o espaço onde as esferas humana e divina se interligavam, o sábado representava o tempo em que os tempos de Deus e do ser humano coincidiam. O sábado era para o tempo o que o templo era para o espaço. Essa sensação de olhar para frente era aguçada por uma estrutura sabática mais ampla, na qual o sétimo ano era um ano de descanso agrícola. E o ano do jubileu, seguindo de uma progressão de 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos, o tempo para a libertação dos escravos, o cancelamento das dívidas e o retorno da vida ao rumo certo. Como já vimos neste livro, o tema do jubileu está naturalmente e intimamente interligado ao grande e abrangente tema do êxodo. O jubileu era, por assim dizer, o entre aspas êxodo, que todos poderiam experimentar pelo menos uma vez na vida. Não sabemos a que ponto o jubileu, conforme estabelecido em Levítico 25, foi realmente praticado nos dias de Jesus. No entanto, ele permaneceu nas Escrituras, como lembrete de que o tempo de Deus estava sendo marcado, semana após semana, 7 anos após 7 anos, meio século após meio século. Mateus sugere essa ideia a seu próprio modo, logo no início do seu evangelho, organizando a genealogia de Jesus em 3 grupos de 14 gerações, isto é, 6 setes. De modo que Jesus aparece no início do sábado dos sábados. Interessante lembrar que quando Jesus morre, ele morre numa sexta-feira e o sábado que viria depois daquela sexta-feira era grande, porque coincidia um sábado semanal com um sábado cerimonial, né? E aí por isso teve aquela pressa de tirar o corpo de Jesus da cruz, levar para a tumba, para ele depois ressuscitar ao 3º dia, né? Legal. Aí continuando aqui com o N.T. Wright. Além disso, vimos pessoas nos dias de Jesus que ponderavam, calculavam e ansiavam pelo maior superjubileu de todos, as 70 semanas, 70 vezes 7 anos, de Daniel 9, verso 24.
o grande sábado estava chegando. Legal. Eu não vou tornar esse vídeo aqui um comentário sobre o texto do N.T. Wright, tá? Eu só vou aproveitar esse comentário para contextualizar um pouco algumas questões importantes sobre o que ele diz, para a gente poder abrir a nossa Bíblia em Daniel 9. Para aqueles que ouviram o podcast sobre Daniel 9 no vídeo anterior, vocês já podem entender onde é que eu quero chegar, mas para quem não viu, eu preciso recapitular aqui. E até eu coloquei o podcast completo para vocês darem uma olhada, porque tem muita coisa que o Reinaldo Siqueira falou lá no podcast que eu não vou retomar aqui, tudo bem? Então, o que acontece? Toda essa relação entre Deus e o tempo na Bíblia, e a guarda do sábado, e o ano sabático, e o jubileu, e as 70 semanas, representam algo muito importante na relação entre Deus e o seu povo, tá? Que inclusive marca certos princípios e certas promessas de Deus para com Abraão e a sua família, Abraão, Isaac, Jacó e as tribos de Israel, que deveriam lembrar desses tempos todos e, de certa forma, compreender a forma como Deus age na história, né? E tudo remonta ao fato de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E a completude da criação não era algo para o futuro, era algo já completado no 7º dia da criação. E ali o céu e a terra estavam em harmonia e tudo era muito bom. E aí vai haver a experiência do pecado, e essa experiência da desobediência, né, de Adão e Eva, instigados pela serpente, vai criar um tempo entre as duas eternidades da Bíblia, né, que é Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Né? Então, a Bíblia é grandemente uma história entre as duas eternidades, do passado e do futuro. Então, é o primeiro céu e a primeira terra, e depois o novo céu e a nova terra. E por que a gente vive uma experiência tão ruim no nosso tempo na terra? E aí a explicação é por causa do pecado. E Deus vem ao mundo para revelar a sua lei, que é contrária ao pecado, e todos os princípios, né, da redenção, da misericórdia, da salvação, da graça, do amor, do julgamento e etc. e tal. E essa é a grande história da revelação bíblica. É Deus se comunicando com a humanidade e ensinando à humanidade todas essas coisas, sobre guardar o sábado, sobre o ano sabático, sobre o jubileu e etc. e tal. E no final das contas, Israel é infiel a Deus, inclusive espelhando a experiência do próprio Adão e Eva, ou da humanidade de forma geral. Nós, seres humanos, após a queda, somos rebeldes e pecadores, e Israel não era diferente. Só que na aliança que Deus fez com Israel, já estavam previstas as cláusulas do que iria acontecer em caso de infidelidade à aliança por parte de Israel. E uma dessas cláusulas falava em exílio. E o exílio foi uma experiência muito pesada para Israel. E você tem grande parte da história bíblica conectada a essa história do exílio, né? Especialmente o exílio babilônico. Houve outros exílios, né? Você pode até dizer que talvez um exílio no Egito ou na Síria, etc. e tal. Mas o exílio babilônico seria realmente, de fato, o grande exílio, que inclusive prepara um pouco o contexto das profecias de Daniel, depois também de Apocalipse, e do próprio Novo Testamento, né, que vai acontecer ali um pouco depois, né, da restauração de Jerusalém, do segundo templo e etc. e tal. Então, tudo aqui é muito interessante a gente perceber essas questões. E aí chega o tempo do Novo Testamento, onde vai se estabelecer o quê? A nova aliança. Vai ficar muito divertida aqui essa história. Agora, para a gente entender algo sobre a nova aliança, nós temos que retomar Daniel capítulo 9, ok? Vamos dar uma olhadinha lá em Daniel 9, nos versos 24 a 27, que é a parte final ali, que é a profecia das 70 semanas. Que o N.T. Wright chamou no seu livro aqui de o grande super jubileu. Forma legal de colocar as coisas, né?
bem interessante. Para quem quiser a referência, a gente leu esse livrinho aqui da página 175 a 177, tá? Se alguém quiser dar uma olhada por si mesmo depois. Bacana. Aí agora, a gente vai dar uma olhadinha aqui no tema das 70 semanas. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, o povo de Israel, sobre a tua cidade santa, ou seja, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele, o assolador. Ok, legal. Eu não vou aqui explicar a profecia de Daniel 9 no meu entendimento, no entendimento adventista, até porque eu já fiz isso em vários outros vídeos desse canal. Se você colocar aí na busca do canal Daniel 9, você vai encontrar meia dúzia de vídeos aí sobre isso, tá? Debate, etc, etc, etc. Mas eu gostaria de chamar a atenção para você sobre algumas frases que estão aqui em Daniel 9. Firme aliança com muitos, morte do ungido e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, cessando a transgressão, né? Legal. Guarda essa informação e vamos lá para o Novo Testamento em Mateus capítulo 26. E aqui a palavra de Deus vai nos falar sobre o estabelecimento da nova aliança. Legal. Mateus 26, verso 26 até o verso 30, a Bíblia diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, aqueles que viram o podcast Geração 48 que eu fiz lá com o Reinaldo Siqueira, sabem que esse texto em Mateus 26 e esse texto em Daniel 9 são textos que contêm a linguagem semelhante, ou seja, existem muitos textos da Bíblia que falam sobre sangue, ou que falam sobre aliança, ou que falam sobre pecado, ou perdão de pecados, ou sobre Deus, ou sobre perdoar, sobre salvar, e sacrifícios e etc. Então todos esses temas estão espalhados pela Bíblia inteira e tudo mais. Entretanto, a convergência desses mesmíssimos temas só acontecem em um único texto, no Antigo Testamento em Daniel capítulo 9 e aqui na Nova Aliança em Mateus capítulo 26 e os textos paralelos em Marcos e Lucas também. Tudo bem?
Ok. Então, o que acontece? De certa forma, então, nós entendemos que Jesus, ao colocar as coisas nos termos em que ele colocou aqui falando da nova aliança, Jesus remonta as discussões sobre Daniel capítulo 9. E isso dá um sentido diferente à ideia do evangelho, que é essa ideia de que o tempo está cumprido, né? Por exemplo, Marcos 1, verso 15. Vamos começar do verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Inclusive, se você ver aqui no rodapé da minha Bíblia, eu fiz uma anotação aqui, ó. DN9, Daniel 9, né? Ou seja, quando a palavra de Deus fala, o tempo está cumprido e agora é a hora do evangelho, agora é a hora de acreditar no evangelho, se arrepender dos pecados e etc e tal, o que está se fazendo? O que está se falando, né? Está se dizendo que a profecia de Daniel 9 está se cumprindo. Chegou o tempo do cumprimento da profecia das 70 semanas, houve a restauração de Jerusalém, e agora o que vai acontecer? Vai ser morto o Messias, ungido, o príncipe. Através dessa morte ele vai fazer uma aliança com muitos. E qual que é o objetivo desta aliança, nos termos do que foi colocado lá em Daniel 9? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Ou seja, Daniel se torna uma profecia sobre o evangelho, não sobre o fim dos tempos e o anticristo no terceiro templo de Jerusalém, que é a leitura dos dispensacionalistas, né? E é uma coisa interessante, assim, né, que os dispensacionalistas, eles trocam uma das principais profecias sobre o evangelho por uma fantasia sobre o anticristo e o fim dos tempos e a 70ª semana e blá, blá, blá. Seja como for, aqui está bastante claro que a nova aliança cumpre aquilo que Daniel 9 promete. E isso faz a gente ter curiosidade sobre Daniel 9. Porque se a nova aliança, que é algo tão importante, o Novo Testamento, está, de alguma forma, profetizada em Daniel 9, seria o caso da gente prestar um pouco mais de atenção nessa profecia. E aí, quando a gente volta lá para Daniel 9, você tem uma informação interessante no começo do capítulo. Dá uma olhadinha nos versos 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E aí ele relata que ele voltou o rosto a Deus para orar, e ele ora por si, ele ora pelo povo, ele ora confessando os pecados, e ele diz: Senhor, cumpre a tua palavra, e destrói o nosso opróbrio, e aparte-se a tua ira da cidade de Jerusalém, e faça o povo retornar à sua terra. Nós não aguentamos mais viver no exílio aqui em Babilônia, e etc, e etc, e etc. E é como resposta a essa oração que Gabriel, o anjo, vem falar com Daniel no capítulo 9, nos versos 20 a 23, e que aí Gabriel dá a profecia das 70 semanas, ok? Então esse é o contexto. Então Daniel estava orando sobre os 70 anos, sobre Jerusalém, e Gabriel dá uma profecia sobre 70 anos determinados sobre o teu povo, aliás, 70 semanas, né? 70 semanas determinadas sobre o teu povo para acontecer aqui a grande aliança da morte do Messias que vai trazer a expiação dos pecados e etc, e etc, e etc. Interessante, muito legal isso aqui. E naturalmente, quando a gente entende esse contexto, a gente fica curioso sobre o que Daniel estava estudando lá no livro do profeta Jeremias. Vamos dar uma olhadinha? Então lá em Jeremias, por exemplo, no capítulo 25, deixa eu ver aqui que eu separei os versos 8 a 12.
você tem aqui menções a esta noção dos 70 anos, né? Esse livro, essa profecia que Daniel estava estudando, quando ele concluiu que estava chegando o fim dos 70 anos e a hora da restauração de Jerusalém, e etc, e etc, e etc. E aí a gente pode também ter o privilégio de estudar a mesma profecia que Daniel estudou lá na sua época de vida, no reino dos Medos, sobre a Babilônia e o reino dos caldeus. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra essas nações em redor. E os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e a da alegria, a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, Deus estava muito chateado com o povo de Israel e ordenou a Babilônia invadir e etc, e destruir e levar o povo para a Babilônia, mas ele já coloca um limite de tempo por 70 anos. Aí, no capítulo 29, no verso 10, volta a se falar desta questão. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então Daniel começou a estudar o livro de Jeremias, começou a fazer cálculo e falou, poxa, eu vim da Babilônia faz tanto tempo, opa, tá chegando o fim de 70 anos. E agora Deus prometeu cumprir isso aqui, voltar o povo para sua terra, para Jerusalém, reconstruir a cidade, o templo e etc. E aí ele começa a orar. E aí ele recebe a profecia da nova aliança, nos termos de Daniel 9. Mas esta profecia também já está presente em Jeremias, no capítulo 31. Eu gostaria de ler aqui o capítulo todo com vocês, mas não será possível por questões de tempo, né? Etc. É um dos meus capítulos prediletos da Bíblia, eu tenho sermões gravados sobre isso, enfim, etc. Se alguém quiser, inclusive, pede nos comentários aí, que eu até coloco o link aí para vocês darem uma ouvida, né, em sermão sobre isso aqui. Tema muito legal, assim, interessante. Esse capítulo é maravilhoso. E ele vai falar da nova aliança. E Jeremias 31, a partir do verso 31, diz assim: eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com quem que é estabelecida a nova aliança? Com a casa de Israel e a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando, inclusive, você estuda o tema da nova aliança no Novo Testamento, você não precisa nem ser chamado a fazer uma especulação de que talvez o Novo Testamento esteja fazendo referência a essa profecia de Jeremias. Não é necessário especular. Por quê? Porque Hebreus capítulo 8 cita Jeremias 31 ipsis literis, tá? E você pode ler Hebreus 8 do verso 8 até o verso 12,
e ali está a repetição do verso 31 até o verso 34 de Jeremias 31, que a gente acabou de ler. Eu não vou ler de novo aqui em Hebreus, porque senão eu vou ler o mesmíssimo texto duas vezes, tá? Então, a nova aliança da qual fala o Novo Testamento é uma nova aliança nos termos do que está profetizado em Jeremias, do que está profetizado em Daniel e do que está contido nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. E isso vai fazer com que tenha algumas questões bem interessantes, assim, acontecendo aqui na discussão sobre esse assunto. Vou abrir aqui em Hebreus e eu vou inclusive apontar alguns fenômenos textuais aí para você prestar atenção, tá? Olha que coisa interessante aqui para vocês entenderem. Eu estou aqui com a carta aos Hebreus, tá? Então isso aqui não é Antigo Testamento não, tá? Aqui é lá no Novo Testamento a carta aos Hebreus, e que vai falar da nova aliança, e essa aliança foi estabelecida com quem? Diz o texto aqui, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, veja bem, além disso, o que o texto aqui diz em Hebreus 8 é que a nova aliança, ela implica ter a lei de Deus impressa no seu coração e na sua mente, para ser o povo de Deus no contexto do perdão dos pecados. Então, a nova aliança é feita com casa de Israel, casa de Judá, e o conteúdo da aliança é inscrição da lei de Deus na mente e no coração das pessoas que têm os pecados perdoados. E essas duas afirmações centrais sobre a nova aliança destrói os críticos da fé adventista quando eles argumentam a respeito da nova aliança. Porque lembra como eu expliquei no começo para vocês? Os críticos do adventismo supõem que a nova aliança é uma aliança que Deus faz com a igreja, supostamente composta de judeus e gentios, onde Deus libera esta igreja de guardar um dos 10 mandamentos da lei de Deus. E aí você faz parte do povo da nova aliança, não precisa guardar o sábado e vai para o céu, e você não pode ser acusado de ser um transgressor da lei de Deus, da verdade de Deus, da vontade de Deus ao transgredir o sábado, porque esse mandamento em nada é a mesma coisa, porque ele foi dado para judeu e não para a igreja. Mas veja em quantos níveis essa argumentação falha. Primeiro de tudo, que o texto da nova aliança diz que esta nova aliança seria estabelecida com a casa de Israel e a casa de Judá. Quando você vai lá em Mateus capítulo 26, Jesus, ele vai estabelecer os termos da nova aliança com quem? Com os seus discípulos, é o que o texto diz. Então Jesus estava lá com os seus discípulos. Então diz lá, ó, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos. A seguir tomou um cálice e o deu aos discípulos. E disse que era para eles beber, porque ali estava o cálice, que é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A nova aliança foi feita 100% com judeus. Não havia nenhum gentil na última ceia, junto com Jesus, aqui no estabelecimento da nova aliança. Isso, inclusive, cumpre os termos da profecia de Jeremias 31 e etc e tal, de que a nova aliança seria feita com a casa de Israel, casa de Judá. Então não existe esse papo do tipo, não, Deus fez agora uma nova aliança com os gentios e não tem nada a ver com o judeu e com Israel, porque nós somos a igreja, nós não somos Israel, então essa guarda do sábado que Deus deu para Israel, ele não deu para os gentios, e nós estamos na aliança dos gentios. Inclusive, para seguir o padrão de
Tipo do César Cavalcanti, né, que gosta dessas coisas. Não, mostra na Bíblia esse texto que diz XYZ coisa. A gente vai pedir para o César Cavalcanti e para qualquer outro aí anti-adventista. Mostra na Bíblia, cadê o texto da nova aliança sendo uma aliança com os gentios e não com Israel e a casa de Judá? Não vai encontrar, né? Que divertido, não é? E além disso, Deus na sua onisciência, já sabendo inclusive que o tema da nova aliança seria usado para pregar heresia de antinomismo, que você está na nova aliança, você não precisa guardar os mandamentos de Deus, ou pelo menos um dos mandamentos de Deus, e etc. Deus ainda coloca nos termos da nova aliança. O que é a nova aliança? É perdão de pecados, mas escrever a lei de Deus na mente e no coração. É o contrário do tipo assim, eu vou perdoar os seus pecados e agora vocês vão poder transgredir o sábado de boa, não é mais pecado, esse pecado que antes era pecado agora não é mais, porque na nova aliança você não precisa mais guardar o sábado, e eu perdoei que você não guardou o sábado e agora eu te libero a transgredir o sábado tranquilamente. E esse não é o verdadeiro evangelho. Muito pelo contrário, esse é o falso evangelho. E o mesmo, inclusive, significa e implica em relação a todos os demais mandamentos. Deus perdoa a transgressão do sábado? Perdoa. Deus perdoa a idolatria? Perdoa. Deus perdoa o assassinato? Perdoa. Deus perdoa o adultério? Perdoa. Deus perdoa a mentira? Perdoa. Deus perdoa o que não tem perdão? Perdoa, porque Jesus derramou o seu sangue para o perdão dos pecados. Agora, quem recebe o perdão dos pecados também, nos termos da aliança que implica o perdão do pecado, deve ter a lei de Deus escrita no coração e na mente. Ninguém que pregue contra um dos mandamentos de Deus, ou qualquer dos mandamentos de Deus, de fato pertence à nova aliança. Quem prega contra qualquer um dos mandamentos de Deus e implica que o perdão dos pecados desobriga você de ser fiel à lei de Deus, esse sim prega um falso evangelho e não tem fundamento bíblico algum para aquilo que defende. E não é curioso perceber isso? Não é curioso a gente olhar para tudo isso aqui e a gente perceber que as duas principais argumentações que se faz com essa ideia da nova aliança contra os adventistas não são somente duas afirmações que não têm base na Bíblia. Elas contradizem o que a Bíblia fala explicitamente sobre a nova aliança. E isso é muito curioso, isso demonstra o quanto os críticos da fé adventista nesse aspecto estão afundados numa lama gigantesca. Porque tentam usar a nova aliança como desculpa para transgredirem um dos 10 mandamentos. E nos escritos da nova aliança, Romanos 13, Tiago 2, 1 João capítulo 3, Apocalipse 12, nos escritos da nova aliança, a igreja é chamada à fidelidade à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos, como a lei do amor, a lei da liberdade, a lei que separa quem serve a Deus de quem não serve. São os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Que é o slogan do Apocalipse. Então, tipo, a ideia de que o adventismo pregue um falso evangelho por causa da nova aliança, cara, é assim, a perversão da verdade bíblica. Bom, eu poderia, inclusive, terminar a minha argumentação aqui e esse vídeo estaria perfeito, não é verdade? É verdade. Entretanto, nós temos um problema um pouco complicado em relação a essa discussão como um todo, que tem que ver um lado com o catolicismo, de um outro lado com o mundo evangélico, especialmente dispensacionalista,
que tenta fazer uma distinção muito estanque, muito hermética entre judeus e gentios, e acaba tirando implicações dessa divisão entre judeus e gentios que não são corretas e que precisam ser escrutinadas com muita calma e tranquilidade, com muita base bíblica. Então eu não vou terminar o vídeo agora, eu vou avançar na minha argumentação. E eu vou ampliar algumas perspectivas sobre as implicações dessa discussão, Novo Testamento, Antigo Testamento, e judeus e gentios, e Antiga e Nova Aliança. Tudo bem? Para fazer uma introdução um pouco mais completa a esse tema, ainda que a gente possa voltar a ele no futuro desta série. Mas é legal a gente estabelecer bem aqui esses fundamentos para não ter muito erro. Tudo bem? Mas se eu parasse o vídeo por aqui, já estaria excelente. Mas vamos lá, vamos avançar. Eu queria mostrar para vocês outros textos bíblicos que vão falar um pouco sobre esse conceito de aliança e como que a palavra de Deus trata algumas dessas questões. Eu vou começar com Lucas capítulo 1, versos 67 a 79, que é o cântico de Zacarias, pai de João Batista. O nascimento de João Batista foi super interessante, miraculoso. Ele era um pouco mais velho do que Jesus, mas depois as suas mães se conheciam e desde o ventre os dois já tinham uma certa relação. E quando as duas se encontram e as duas grávidas, o menino João Batista fica super agitado dentro do ventre, como quem está muito animado na presença do primo, né, Jesus. E é bem interessante, assim, toda essa história. Zacarias, ele era lá do templo, Isabel, é muito legal tudo isso aqui. Inclusive, eu recomendo que você leia Lucas capítulo 1 inteiro. Aí eu não vou ler inteiro porque a gente precisa ganhar tempo. E aí chega uma hora que Zacarias, ele inspirado por Deus, ele faz um cântico profético, né? E ele diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Veja que no Novo Testamento, na Nova Aliança, só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Então, se você, retardado mental, faz uma divisão estanque entre Israel de um lado e igreja do outro, saiba que Deus está só com Israel, não com a igreja, tá? Porque o único Deus que existe é o Deus de Israel, tá bom? E a igreja só pode adorar o Deus verdadeiro se adorar o Deus de Israel, ok? Só para deixar claro. E por que o Senhor Deus de Israel é bendito? Porque visitou e redimiu o seu povo. Ó, essas coisas que eu tenho que aguentar. Trocentas mil sirenes aqui na minha cabeça. Não é fácil. Mas tudo bem, né? Tá funcionando, espero que funcione até o fim. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Então todo o papo do Novo Testamento é Deus de Israel, casa de Davi, Davi é servo de Deus, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. E aí tá lá, profeta Jeremias, profeta Daniel, profeta Isaías, todos prometendo o Messias de uma forma, de outra forma, Zacarias, e etc, e etc, e etc, Miqueias. Ou seja, o Novo Testamento, a Nova Aliança, é um grande cumprimento da Antiga Aliança, tá? E aí tudo isso aqui acontece, verso 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Então aqui, a primeira aliança, ela é descrita em termos de uma relação de juramento entre Deus e Abraão, e Deus faz juramentos a Abraão. E essa é uma santa aliança. O respeito com o qual o Novo Testamento trata
a antiga aliança. Não é assim essa aliança defeituosa para esse povo judeu e agora, ufa, graças a Deus estamos numa melhor aliança com o povo gentil e não temos essa maldita lei aí da antiga aliança. Não é essa exatamente a forma de colocar. Inclusive nesse aspecto aqui, esta antiga aliança não remonta ao Êxodo, mas remonta a Abraão. E claro, a gente também poderia ampliar esse estudo e falar da aliança com Adão, da aliança com Noé e etc. Mas o fato é que, no Cântico de Zacarias, ele retoma a aliança feita com Abraão e os juramentos que Deus fez a Abraão. E isso vai ter implicações muito importantes para a relação entre judeus e gentios. Por quê? Porque a aliança que Deus fez com Abraão e o juramento que Deus fez a Abraão incluía a descendência física de Abraão, mas nesta descendência, ou no seu descendente em Cristo, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, desde a antiga aliança já havia a ideia de abençoar a descendência de Abraão, mas não somente, também as demais famílias da terra, desde que elas estivessem, entre aspas, em Abraão, que é a mesma coisa de dizer que elas teriam que estar em Cristo, descendente de Abraão. E é isso que acontece no Novo Testamento. Então o Novo Testamento é o cumprimento da Santa Aliança, do juramento que Deus fez a Abraão, não a renegação da antiga aliança, como se Deus agora fizesse uma outra promessa para um outro povo, com uma outra lei, num outro contexto, para escapar dessa maldita aliança, dessa primeira lei do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos terríveis aí, pelo menos dessa guarda do sábado que ninguém merece, né? Enfim. E aí o texto continua, de conceder-nos livres das mãos dos nossos inimigos para que o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Tu, João Batista, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. O cântico aqui de Zacarias, né, cântico profético em função do nascimento de João Batista, é um testemunho bonito, é um louvor bonito sobre a relação entre a antiga e a nova aliança. E aqui a nova aliança é estabelecida pelo Senhor, cujo caminho será preparado por João Batista. E o conteúdo é conhecimento da salvação, redenção dos pecados por causa da misericórdia de Deus, que ilumina quem estava em trevas e conduz no caminho da paz. Aqui, a nova aliança ela é descrita nos mesmos termos lá de Jeremias 31. É o perdão dos pecados que te conduz no caminho da paz. Não é algo do tipo assim, é o perdão dos pecados que permite você pecar, não andar no caminho da paz e ainda assim tá tudo certo na sua vida. Porque você não é de Israel. É uma piada o entendimento anti-adventista, né? Porque o entendimento anti-adventista é um entendimento antibíblico dessas questões. E é muito, muito divertido tudo isso. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Já existe desde o princípio, na antiga aliança, a ideia de que os termos da relação entre Deus e Abraão não se limitam a uma relação entre Deus e a descendência física de Abraão. Até porque a palavra de Deus ela vai dizer algumas coisas muito importantes em relação a isso. Por exemplo, João capítulo 8. Quando Jesus encontra ali os fariseus que eram muito orgulhosos por serem descendentes de Abraão e pretenderem ter uma ótima relação com Deus por esse simples fato, a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 37 em João 8. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Lá no verso 44 ele vai dizer, vosso pai é o diabo. Seu pai não é Abraão. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão,
praticai as obras de Abraão. Veja que não só aqui nesse texto, mas em outros textos do Novo Testamento, a ideia é que Abraão tem filhos verdadeiros, legítimos, e filhos falsos e ilegítimos. E, inclusive, porque isso já remonta desde a relação entre Isaac e Esaú. Porque de Isaac vem a descendência de Abraão, que é da fé, e de Esaú vem a descendência de Abraão, que não é da fé. Então, desde o princípio, na história da relação entre Deus e Abraão, não há uma promessa incondicional do tipo, você é filho físico de Abraão, acabou a conversa. Você tem que ser filho da promessa. E para ser filho da promessa, você tem que ter a fé de Abraão e praticar as obras de Abraão. E aqui a coisa começa a ficar profundamente interessante. Por quê? Porque há judeus que rejeitam a fé e as práticas de Abraão, e aí eles renegam a sua pertença à família de Abraão, e vão existir gentios que vão abraçar a fé e as obras de Abraão, e esses serão incluídos na aliança de Deus com Abraão, com casa de Israel, casa de Judá, que é a nova aliança. Mas isso não acontece só na nova aliança, isso inclusive acontece desde a antiga aliança. Desde a antiga aliança você já tinha pessoas que não eram diretamente descendentes de Abraão e que já estavam incluídos na aliança, desde o populacho que saiu com o povo de Israel do Egito e que também entrou em aliança com Deus na primeira aliança. Você tem textos como Isaías 56, onde os gentios iam abraçar a aliança e guardarem o sábado e frequentar o templo de Jerusalém, que seria a casa de oração para todos os povos, não só para o povo de Israel. Então esse exclusivismo judaico, que inclusive está inferido na visão dispensacionalista evangélica, ela já é uma heresia desde o princípio, tá? E o judeu que pensava que tinha uma relação especial com Deus simplesmente por pertencer à família de Abraão, está mais do que equivocado, até porque, como diz o evangelho, Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Então não tenha orgulho disso. E Deus pode cortar você da família de Abraão se você rejeitar a fé no descendente de Abraão que Deus prometeu, que é o próprio Cristo. E lembra que quando Deus fez aliança com Abraão, ele cortou uma ave no meio lá e ele passou no meio, né, para simbolizar que Deus ia cumprir a aliança e Deus estava fazendo essa aliança. E depois, na nova aliança, é o próprio Deus em Cristo que se faz homem e ele é cortado no meio para estabelecer a nova aliança, que é o Novo Testamento, a crucifixão de Cristo e o derramamento do seu sangue, tá? E assim como a primeira aliança já era universal em perspectiva para todo aquele que abraçasse a fé de Abraão, a nova aliança também é universal para todo aquele que abraça a fé em Cristo, que é o descendente de Abraão, tá? E isso é muito interessante. E além de tudo isso, o que acontece? No Novo Testamento não existe essa distinção estanque entre judeus e gentios. Pelo contrário, o que existe é a ideia de que tal diferenciação foi destruída por Cristo naquilo que ele realizou na cruz do Calvário. Então, por exemplo, Gálatas 3, verso 28, que diz a Bíblia: já não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não existe duas igrejas, tipo uma igreja de gentios em Cristo, que não precisam guardar o sábado. Uma igreja de judeus em Cristo, que precisa guardar o sábado. Uma igreja de judeus em Cristo que precisam ser circuncidados. Uma igreja de gentios em Cristo que não precisam ser circuncidados. Até porque isso quebra o padrão de relação que Deus sempre estabeleceu entre o povo de Israel e o povo gentil desde o passado. Lá nos próprios 10 mandamentos, quando se fala da guarda do sábado, se fala que o judeu deve guardar o sábado, mas também o estrangeiro das tuas portas para dentro, o forasteiro. Ou seja, o mandamento do sábado nunca foi só para o judeu. Também foi, está aqui colocado na minha Bíblia, para quem? O forasteiro, o estrangeiro. O estrangeiro já estava incluído também na ideia de ele também descansar no sábado conforme o mandamento divino. Então essa esquizofrenia que existe no universo evangélico, dispensacionalista,
que faz essa distinção Israel e igreja para implicar que Deus tem todo um tratamento diferenciado para com a igreja em comparação com os gentios. Então a igreja não passa pela tribulação, os gentios passam. A igreja não tem que guardar os mandamentos de Deus, os judeus têm. E etc, e etc. E aqui para a igreja é tudo graça, e para Israel é pelas obras e não sei o quê. E na igreja não tem maldição, e para Israel tem maldição e não sei o quê. Viram uma fantasia absoluta. Até porque, conforme disse aqui Gálatas 3:28, em Cristo não há essa distinção que um é judeu e outro é gentil. Efésios 2:14 vai dizer: de ambos ele fez um. Ou seja, de ambos os povos, judeu e gentios, Deus fez um. Em Cristo não há essa distinção que um é judeu e outro é gentil, como Deus tratasse judeu de um jeito e gentil de outro. Tá? Isso é absolutamente fantasia para enganar você que é membro da igreja e que aí quer se sentir que você pode transgredir um dos 10 mandamentos porque você não é judeu. Isso é só engano, burrice e heresia diabólica, ok? Legal. Outro ponto interessante é que quando você estuda as coisas que se fala sobre Abraão no Novo Testamento, nos evangelhos e nas cartas e etc., você tem um monte de revelação bem interessante. Por exemplo, Jesus fala, acho que é em João 8 mesmo, Abraão viu o meu dia e se alegrou, e antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus se revela como o Deus de Abraão, anterior a Abraão. E aí que eles falam, né? Você não tem 50 anos e já viu Abraão? E aqui Jesus demonstra, né, essa relação com Abraão desde o princípio. Ele é o Deus que apareceu para Abraão, né? Então a fé de Abraão implica uma fé em Deus, uma fé em Cristo, uma fé na lei de Deus. Gênesis 26 vai dizer que Abraão guardou as leis de Deus. Claro, ele não fez isso a ponto de ser sem pecado, né? Porque a Bíblia, inclusive, demonstra pecados de Abraão, como, por exemplo, a mentira, né? Ele mentiu em algumas ocasiões lá de que a Sara não era mulher dele, na verdade era. E era pecado o que Abraão fazia nesse aspecto, né? Entretanto, o que acontece? Abraão recebeu aliança e perdão dos pecados e justificação pela fé. Agora, também a fé de Abraão não era meramente uma fé vazia da necessidade da obediência a Deus, né? Inclusive, Abraão foi provado em um teste de obediência radical em relação à morte de Isaac, né? E Abraão passou nesta prova, demonstrando, inclusive, conforme diz o Novo Testamento, que Abraão não era meramente uma pessoa que tinha fé em Deus, ele tinha obras correspondentes à sua fé em Deus. E toda essa história ela foi transmitida à família de Abraão para ser compartilhada com os outros povos. Israel sempre teria que ser um centro de influência para a salvação das famílias da terra, né? Não para a exclusão das demais famílias da terra. E o Novo Testamento simplesmente implica a universalização das promessas que Deus fez a Abraão, cumpridas em Cristo e agora pregadas ao mundo inteiro nos termos de uma aliança entre Deus e a casa de Israel, casa de Judá. E todo mundo que se batiza na igreja torna-se parte da casa de Israel, da casa de Judá, com quem Deus fez nova aliança. Porque se não for assim, você sequer pertence à igreja de Cristo, tá bom? É uma narrativa muito diferente da narrativa anti-adventista, que mal usa, né, a nova aliança para pregar heresia de que você pode transgredir um dos 10 mandamentos aí em paz, né? Romanos 13, Tiago 2, 1 João 13, Apocalipse 12, textos da nova aliança já demonstram que os 10 mandamentos, inclusive o sábado, são obrigatórios para qualquer pessoa que teve o perdão dos pecados. Porque é aí que a nova aliança se cumpre. Quando Deus escreve a lei transgredida no coração daquele que recebeu o perdão por ter transgredido a lei. O perdão dos pecados, e escreve a lei de Deus no seu coração. Essa é a nova aliança. Bom, 1 hora de vídeo, eu vou tentar não avançar muito ainda, mas eu tenho aqui ainda, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 textos da Bíblia para ler. Tá? Eu vou tentar ser rápido, mas também não vou ficar atropelando em absoluto as coisas, para demonstrar algumas coisas para você sobre essa interessante interação nos evangelhos entre judeus e gentios. Como que às vezes o judeu é louvado, como às vezes o judeu é repreendido, como às vezes o gentio é louvado e como às vezes o gentio é repreendido, tá? Isso é uma coisa bem interessante, assim, porque no final das contas, a despeito das diferenças que há entre judeus e gentios, e elas não podem ser negadas, essas diferenças, assim como não se pode negar que um é filho de um, outro é filho de outro, isso é um fato, esse fato não implica que Deus trate estas pessoas de forma absolutamente diferente. Ele se agrada perfeitamente de uns, se desagrada perfeitamente de outros, ou só tem coisas boas a falar de um e só tem coisas ruins a falar do outro. Não. Deus só tem coisas boas a falar nas questões boas, e Deus tem as repreensões para falar diante daquilo que está errado, seja onde for, seja em Israel, seja fora de Israel. Tá? E nós vamos ver algumas dessas questões aqui no Novo Testamento. Ok? Então, por exemplo, existem algumas coisas de base antes da gente entrar nos textos bíblicos. Por exemplo, na palavra de Deus existe a ideia de que todos são pecadores. E nem judeu, nem gentil escapa dessa caracterização. Então, naquilo em que Deus é contra o pecado e o pecado é contra a palavra de Deus, a vontade de Deus e a lei de Deus, todos os seres humanos são repreendidos, sejam eles judeus ou gentios. Não existe um tratamento diferente para uns ou para outros. Não, você é judeu, então os seus pecados são limpinhos, são tranquilos, está tudo bem entre você e Deus, apesar dos pecados. Agora você é gentil, você tem pecado, que imundo você é, vai para o inferno, seu desgraçado. Não. Não pode ser tratado dessa forma, porque se judeus e gentios são pecadores, eles têm que ser tratados como pecadores da mesma forma. Se o pecado de um implica a perdição, o pecado do outro implica a perdição. Se Deus pode perdoar o pecado de um, pode perdoar o pecado do outro. Porque Deus não faz acepção de pessoas, ok? Essa é a mensagem do Novo Testamento. Então, diante disso, vamos começar e dar uma olhadinha em algumas questões. Mateus 1, verso 1, primeiro texto do Novo Testamento na ordem canônica. Fala assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O autor do Evangelho, ele já deixa claro que Jesus, ele vem à existência absolutamente na condição de um judeu, filho de Davi, filho de Abraão. A birra que muitos cristãos têm, que inclusive é um pouco antissemita em certo aspecto, contra os judeus, é absurda, porque Jesus Cristo era um deles, tá? Não um dos gentios, só para lembrar. E como judeu, Jesus ensinou lá em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Esse texto ele é muito curioso e ele tem uma coisa parecida com esse negócio que a gente fala da nova aliança, né? Que os anti-adventistas, eles ensinam o exato oposto do que a nova aliança de fato ensina, né? Que a nova aliança é feita com Israel e Judá e é obedecer a lei de Deus para quem tem o perdão dos pecados. E os nossos críticos, eles interpretam tudo ao inverso do que a Bíblia ensina. Então é uma aliança com o gentil, onde você pode desobedecer a lei de Deus, já que você tem o perdão dos pecados, né? É assim que a maioria dos cristãos lê a nova aliança. Agora, esse texto aqui de abolir ou não abolir a lei, ele também é engraçado, assim, porque é absolutamente comum, assim, sei lá, 90% dos evangélicos anti-adventistas vão dizer que Jesus cumpriu a lei de Deus em nosso favor e que por causa disso nós não precisamos cumprir.
Então Jesus guardou o sábado, eu não preciso guardar o sábado. E se eu fosse ter que guardar o sábado igual Jesus guardou, ou eu ser sem pecado igual Jesus foi, eu não seria salvo. Então ele cumpriu tudo isso em meu lugar para me permitir não cumprir, e aí tudo isso então agora não é mais regra para mim em termos da minha vida, porque eu sou salvo pela fé em Cristo que cumpriu a lei e não por cumprir a lei. Então, nesse aspecto, a lei de Deus está abolida para mim em termos de norma e obrigação e lei. Porque eu não conseguiria cumpri-la, eu não seria salvo. Então Cristo cumpre por mim, e ao cumprir por mim, ele abole a necessidade de que eu cumpra esta lei. Só que, olha que interessante, Jesus fala que você não pode nem pensar uma sandice dessa. Não pode nem pensar que o fato dele cumprir abole a lei, porque ele disse o oposto. Não penseis que vim abolir a lei, não vim abolir, vim cumprir. Se cumprir implicasse em abolir, ele teria que dizer isso. Olha, entenda o seguinte, eu vim abolir a lei, mas de que forma? Cumprindo para que você não precise cumprir. Aí Jesus seria um herege igual o anti-adventista é herege. Mas ao ele dizer, não pense que eu vim abolir a lei porque eu vim cumprir, e ao cumprir eu não estou abolindo a lei. Então, por exemplo, ao Jesus viver uma vida sem pecado, ele pode perdoar todo mundo que peca, mas ele não elimina a norma em função da qual a sua obrigação é obedecer e não pecar. Aí, claro, se você pecar, pode haver perdão. Mas aí lembre-se dos termos da nova aliança. É o perdão dos pecados e o que acontece depois? Deus escreve a lei no coração. Se você quer o perdão do pecado, mas não quer que a lei de Deus seja escrita no seu coração, você quebra a nova aliança e você não pertence a ela, você não é fiel a ela, você não terá os benefícios dela. Só terá benefício da nova aliança quem recebe o perdão do pecado e permite que Deus escreva a lei de Deus no seu coração. Ou seja, que Deus tire de você aquele pecado que você pecou e coloque naquele lugar a lei de Deus que você transgrediu. Então ele perdoa que você mentiu e agora você se torna uma pessoa verdadeira e que se esforça para não mentir. Ele tira o adultério e agora você se torna uma pessoa que se esforça para não adulterar e etc. Você nunca vai ser perfeito, mas você deve ser suficientemente fiel para você poder ser distinguido de um mundano qualquer, de um assassino qualquer, de um mentiroso qualquer, de um idólatra qualquer, de um transgressor do sábado qualquer e etc. Não se pede de você perfeição, mas se pede a maior coerência possível, amando a Deus, amando ao próximo e amando a si mesmo, tá? Esse é o Evangelho, sejam bem-vindos aí, adventistas e críticos dos adventistas, tá bom? Outro texto interessante aqui, Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. Aqui quando Deus dá a instrução para os discípulos, né? Os 70 lá que ele mandou pregar como uma espécie de missão de treinamento missionário, né? Aí diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui Jesus demonstra que ele tem foco nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois que Jesus morrer e ressuscitar, ele vai mandar os crentes irem pregar no mundo inteiro. E aí vai pregar em Samaria e até os confins da terra, tudo bem? Mas antes disso, nesse momento, ainda era o foco fazer o quê? Cumprir os termos da nova aliança, na casa de Israel, na casa de Judá, indo atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? Que é com quem ele vai fazer a aliança. Então, a pregação aos gentios não faz uma aliança com os gentios, traz os gentios para a aliança feita com a casa de Israel e a casa de Judá, nos termos da nova aliança, perdão de pecados e escrever a lei de Deus no coração. Legal, avançando, Mateus capítulo 15, versos 21 a 28, ali fala da mulher cananeia. Essa é uma história meio esquisita, assim. Inclusive, muitos críticos da Bíblia dizem que Jesus aqui teve uma postura péssima com essa mulher. Vamos dar uma olhada, ver se é assim mesmo. Partindo Jesus dali, retirou-se para lados de Tiro e Sidom, ou seja, Jesus dá uma incursãozinha no território gentil, né? Não tem foco no gentil, mas coloca um pezinho, até mesmo já dando um exemplo, ó, vai chegar a hora de chegar ali, entendeu? Mas primeiro foco em Israel. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi,
tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Interessante. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. De fato, é uma questão complicada aqui, né? Também não sei se a gente precisa se aprofundar aqui em tentar defender Jesus e o que ele faz aqui. Mas o fato é que aqui também revela um pouco de tensão na relação entre judeus e gentios, né? E essa mulher gentílica, né, a mulher cananeia, ela chama Jesus de Senhor, filho de Davi. Ela se humilha e se coloca abaixo como se eles fossem donos e eles os cachorrinhos. Ela não se ofende com a forma de Jesus tratar ela. Ela adora a Cristo, pede com fé e Jesus concede o que ela pede, né? Também demonstra que a postura meio durona, meio turrona de Jesus, aparentemente, também não era a palavra final, né? No fim, Jesus abençoa ela e cura a filha dela, né? Conforme a fé da mulher cananeia. Interessante, assim, mas você vê que tem uma tensão judeu-gentil aí, né? Interessante. Outro texto legal. Lá em Mateus 8 já tem Deus louvando, Jesus louvando a fé do centurião romano, né? Que nem em Israel ele encontrou tamanha fé e tal, mas vamos avançar para não perder muito tempo. Outro texto interessante aqui, Mateus 21, 43 a 45. Aí diz assim, Jesus falando com fariseus, né? Portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E aqui alguém poderia inclusive entender que Jesus tira o reino de Deus dos judeus e dá para os gentios, mas não é o que o texto diz. O reino de Deus está sendo tirado dos sacerdotes e fariseus e dando a um povo que produz os respectivos frutos. Por exemplo, os discípulos eram judeus, estavam recebendo o reino de Deus e eles iam produzir os respectivos frutos. Então aqui não é tirar do judeu e dar para o gentil, é tirar do infiel e dar para o fiel, tirar do descrente e dar para o crente. Independentemente de ser judeu ou gentil, entendeu? E aqui inclusive existe uma repreensão de pessoas que eram judias, né? Que eram aqui os fariseus, e etc, e etc, e etc. Outro texto interessante, Mateus 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aqui Jesus também, ele fala de Deus querendo uma coisa e aqueles judeus em Jerusalém querendo outra. E enquanto aqueles judeus quiserem o oposto do que Deus quer e rejeitarem e apedrejarem aqueles que forem enviados, a casa deles vai ficar deserta. Isso é interessante. Todo aquele que rejeitar o filho de Abraão, Cristo, a sua casa vai ficar deserta, mesmo que tenha sido da família de Abraão. Porque aí não tem a fé de Abraão, não tem as obras de Abraão. Aí demonstra ser um filho ilegítimo, tipo um Esaú da vida, entendeu? Ou seja, não basta a descendência física de Abraão, né? Interessante. E aí, por fim, Mateus 28, né? Vai se falar, então, depois que Jesus morre, redime, salva e etc., ele diz assim, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui a ideia é uma pregação universal, desde que ensine todas as coisas que Jesus ensinou.
E aqui é um aspecto muito interessante, né? Porque, por exemplo, Jesus ensinou que ele é o Senhor do sábado. Então, qualquer cristão ou qualquer igreja que ensina que Jesus é o Senhor do domingo, ou que o domingo é o dia do Senhor, não ensina todas as coisas que Jesus ensinou e tem ordenado, né? Inclusive, Jesus lá em Mateus 7, no verso 13, o verso 23, ele vai dizer que aquele que for encontrado em transgressão da lei de Deus no fim, vai receber por parte de Deus a ideia: apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, verso 23. Então Jesus não ensinou ninguém a transgredir nenhum dos mandamentos de Deus, até porque o que ele veio fazer aqui foi estabelecer a nova aliança, que é perdoar os pecados e escrever a lei de Deus no coração de quem tem o pecado perdoado. É o oposto de vir aqui perdoar o pecado e deixar a pessoa pecando em paz. E deixar a pessoa transgredir a lei de Deus em paz como se não fosse transgredir nada. Que a lei de Deus e nada para esse povo aí é a mesma coisa, entendeu? Esse não é o Novo Testamento, essa não é a nova aliança, esse não é o Evangelho. E eu não vou pedir desculpa por te avisar, porque é o dever do Atalaia, tá bom? Show de bola. Vamos sair um pouco aqui do Evangelho de Mateus e vamos ler alguns outros textos aqui, a gente está quase acabando. Por exemplo, em Lucas. Lucas capítulo 2, verso 32. Aqui é o cântico de Simeão, quando ele pega Cristo nas mãos no templo, né? Verso 32 diz assim, que Cristo, o Senhor, é luz para a revelação aos gentios e glória para o povo de Israel. Aqui é uma coisa interessante, assim, porque a revelação de Cristo para os gentios, ela vai soar novidade. Mas para os judeus não, porque já tem séculos de tradição falando do Messias que vai ser morto em Daniel 9, verso 26. Já tem o servo sofredor em Isaías 53. Já tem todas essas coisas, né, sendo colocadas profeticamente em Israel. Então Israel não deveria ser pego de surpresa. Então Cristo é revelação aos gentios, tipo, é uma novidade, mas ele é glória para Israel, ele é o cumprimento daquilo que Israel já deveria saber que ia acontecer. Que ele viria de Belém, que ele nasceria, que ele seria montado num jumentinho, entraria em Jerusalém, e que ele ia ser morto, ressuscitado ao terceiro dia, e etc, e etc, e etc. E isso é glória para Israel. Mas no final, vê que Cristo vem para judeus e gentios, ele vem para revelar aos gentios e vem para dar glória, né, ao Israel fiel, né, na nova aliança. Depois, Lucas 10, eu não vou ler para ganhar tempo, coloca o bom samaritano como um herói de uma história que inclusive coloca judeus como desconsiderando, né, o amor ao próximo. E um estrangeiro é o herói. Então, veja, existe espaço para judeus e gentios, né, no reino de Deus. E aí, por fim, a gente termina com o Evangelho de João. Vamos começar com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o fato de Deus dar Cristo para morrer pelos pecados do mundo resulta em todo aquele que nele crê, independentemente se é judeu ou gentil, tem a vida eterna. Por isso, inclusive, a igreja não é dividida em igreja dos gentios e igreja dos judeus. É uma igreja só. Outro texto, João 4, verso 24, se eu não me engano. Não. João 4, verso 22. Que fala o quê? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Interessante, né? Cristo judeu e a salvação vem dos judeus. Aí a gente tem João capítulo 12, um capítulo muito interessante nesse aspecto. Eu já estou cansado aqui de tanta falação. Mas vamos lá, né? Vou tentar ler um pouquinho desse texto aqui. Aí depois tem João 17 e a gente acaba. Eu poderia ler tudo, mas eu vou ler só umas partes. João 12, verso 20 até o verso 43. Olha que legal esse texto. Ora, alguns entre os que subiram para adorar durante a festa, entre eles havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto.
Quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, preserva-la-á. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, também ali estará o meu servo. Aí o verso 37 em diante. E embora tivesse feito muitos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Isto disse Isaías porque viu a glória dele, falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse texto é muito interessante, assim, né? Eu queria estar com um pouco mais de paciência e etc, para poder expor aqui. Para vocês, quem sabe algum dia eu faça um vídeo sobre esse conteúdo aqui. João 12. Mas o que acontece? Aqui, Jesus está na iminência dos últimos eventos da sua vida, tanto que de João 13 para frente já se narra os últimos eventos da vida de Jesus. E alguns gregos manifestam curiosidade em saber quem é Jesus e o que Jesus tem para dizer para eles. É como se os gentios oferecessem um campo missionário para Cristo. E agora, se os judeus estão sendo incrédulos e desobedientes, infiéis e rejeitando o que Jesus tem para dizer, Jesus poderia sair de Israel, ir para a região dos gentios e ensinar os gentios. Quem sabe os gentios seriam mais abertos do que os judeus. Mas Jesus não faz isso. Ele diz que ele tem que morrer, inclusive cumprindo a nova aliança no Novo Testamento com a casa de Israel e a casa de Judá. Depois o evangelho vai ser pregado aos gregos, o Novo Testamento vai ser escrito em grego, e esses gregos que tinham curiosidade sobre Jesus podiam saber tudo o que eles quisessem a respeito de Jesus a partir da pregação bíblica e da pregação da igreja, e etc e tal. Só que primeiro ele tinha que morrer para dar muito fruto, para ressuscitar, e etc e tal, cumprindo os termos da nova aliança. E ao mesmo tempo que existe essa ideia de que o gentil está aberto a Cristo, o judeu está se fechando, né? Em João 12 tem um pouco dessa dinâmica que é bastante curiosa. Aí a gente termina com João 17, verso 20, que a palavra de Deus diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus estabeleceu a nova aliança com Israel e a casa de Judá. Só tinha judeu na nova aliança ali no seu estabelecimento. Mas ele ora por aqueles que também viriam a crer por intermédio do testemunho daqueles com quem ele fez a nova aliança. Demonstrando, inclusive, né, que a nova aliança tem essa perspectiva de também abraçar, né, os não-judeus, como desde a primeira aliança também, né, porque é o cumprimento das promessas feitas a Abraão, e no qual serão benditas todas as famílias da terra. Então não é só para a família de Abraão, os judeus, também é para os gentios. E é uma e a mesma aliança. Perdão de pecados, mas escrever a lei de Deus no coração. Então você é judeu, Jesus perdoa os seus pecados e escreve a lei de Deus no seu coração se você nele crê como Messias. Você é gentil, Jesus perdoa os seus pecados e escreve a lei de Deus no seu coração depois de perdoar os seus pecados. Ele age da mesma forma com judeus e gentios e ele não trata as pessoas de forma diferente, ele não pede coisas diferentes dessas pessoas. Ah, você é judeu? Ah, não, eu só te aceito se você circuncidar, se guardar o sábado, ou fizer isso, ou fizer aquilo. Ah, mas você é gentil? Não, eu não peço nada disso para você é mais fácil, que você é mais bobinho, e aí não sei o que lá. Não, não é assim que funciona. Até porque nesse aspecto, a revelação de Deus aos judeus seria uma maldição, e a ignorância e as infidelidades dos gentios seriam uma bênção. E não é assim que funciona. A lei de Deus é uma bênção. As alianças de Deus são uma bênção. E a nova aliança é tudo menos o que os anti-adventistas pregam. Porque anti-adventista é uma piada, ok? Espero que isso esteja claro para vocês. E a gente volta no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.